Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um episódio do meu podcast com uma pessoa incrível, que é a Patrícia. Se apresenta, Paty, pra gente, pra quem não te conhece. Olá, gente. Prazer imenso estar aqui no podcast do Vini. Prazer imenso conhecê-lo. Eu sou Patrícia Manuela, sou mentora holística, trabalho com a parte esotérica, a parte energética da vida. E vim aqui participar desse podcast hoje é algo que me deixa com o coração transbordando gratidão. E me sinto muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Eu acho que a tua coragem em empreender, em trazer esse modelo de negócio é algo que é muito inspirador. E eu estou feliz demais de poder fazer parte e de poder estar aqui contigo agora, compartilhando desses momentos com você. O prazer é meu te receber aqui. Tenho certeza que não vai ser só esse vídeo, temos outros projetos também em frente. Paty, eu queria que tu contasse pra gente antes de tu ser mentora, né, que se fala? Isso. Entrar nessa profissão. O que que tu era antes? O que que veio na tua mente em seguir esse ramo? Antes de ser mentora e terapeuta, eu era técnica em enfermagem. Eu trabalhei 12 anos na área da saúde, na emergência aqui do HCB, Cachoeira do Sul, e atuei assim com muito amor nesses 12 anos. Eu amava muito trabalhar ali. Só que chegou um momento que eu percebi que eu precisava de mais. Que a gente acho que sente, né, no coração que precisa expandir o nosso conhecimento além. E aí, então, eu escolhi seguir para essa parte das terapias. Eu fiz um curso de barras de Access em 2020 e me encontrei nessa ferramenta, me encontrei, né, na física quântica. Comecei a seguir as palestras do professor Hélio Couto, né, desde 2018 que eu assisto. E foi algo que expandiu muito a minha mente e que eu escolhi buscar, né, buscar mais conhecimento, buscar mais me conhecer, buscar mais entender mais da vida, né, além do que a gente pode ver materialmente, mas no mundo energético, né, o mundo espiritual. Então, isso sempre me fascinou, sempre me deixou, assim, sempre vibrou meu coração. E aí eu escolhi, né, seguir essa jornada, escolhi adentrar esse mundo para ver o que que ele tinha para me oferecer. Tu poderia explicar pra gente o que seria essas barras? Porque tu já falou pra mim e eu achei super interessante. Eu acho que pro pessoal também vai ser muito legal eles saberem o que que é. Sim, as barras de Axis é uma ferramenta terapêutica de expansão de consciência. São 32 pontos que nós ativamos na cabeça. Que a partir da ativação desses 32 pontos, é como se fosse como se a gente conseguisse acessar o vírus do computador. Como se a nossa mente fosse um computador e as nossas crenças, os nossos pontos limitantes, as nossas experiências negativas e traumatizantes que nos causam dor, como se a gente conseguisse, através das barras de Axis, acessar esses traumas e dissipar essa energia. Porque muitas vezes acontece da gente estar vivendo a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa rotina normalmente, e de repente algo nos atinge, né? De repente algo nos deixa. Bate aquela ansiedade, bate a frustração, bate o medo, vem aquela insegurança toda, né? Com as barras de Axis, a gente consegue trabalhar isso porque ela traz mais confiança, né? Aonde existia insegurança, onde existia um trauma, onde existia algo que estava limitando a vida, as barras de Axis atuam naquele ponto, dissipam aquele trauma, e a partir do momento em que é trabalhado, né, esse ponto nas barras, a partir daquele momento a pessoa não cria mais aquele trauma novamente. É como se a gente ativasse esse vírus, ativasse um sistema que limpa o vírus, né, do computador, que é a nossa mente. Então a gente limpa a nossa mente de traumas e memórias dolorosas e no lugar disso a gente pode colocar não que vamos colocar outra memória, mas nós vamos tratar aquela memória como se ela para ela não causar mais aquela dor que ela causava antes. Então, eu gosto de sempre falar que nós não somos o que fizeram com nós. Nós somos o que nós escolhemos tirar daquela situação. Então, independente do que fazem com a gente, né? O que eu escolho levar disso? Muitas vezes, muitas clientes minhas têm traumas de infância, de abuso, né? E são coisas que a gente não escolhe. São coisas que acontecem, coisas muito dolorosas mesmo, que podem paralisar uma vida inteira.
com as barras de Axis a gente consegue trabalhar isso, porque essa memória, ela vai estar ali, só que no lugar dela a gente consegue colocar, a gente consegue ressignificar, a gente consegue dar outro significado para a pessoa não se sentir tão paralisada perante um trauma que não foi, ela não escolheu viver, Assim. né? Então, quando eu descobri essa ferramenta, nossa, eu fiquei assim, ó, meu Deus. Foi quantos anos de estudo pra ti Eu estudo até hoje. até hoje? É, É uma constância de eu sou aprendizado. muito CDF pro que me interessa, sabe? Sim. Eu adoro estudar a questão da nossa mente, questão da inteligência do nosso corpo. Como eu trabalhei na saúde durante 12 anos, isso foi pra mim de grande valia, mas ao mesmo tempo eu senti assim, mas tem algo mais. Tem algo mais que eu preciso saber. Tem algo mais para aqui, sabe? Sobre o corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso funcionamento. Porque uma coisa que eu, s- que eu não gosto é de me sentir presa, de me sentir dependente. Sim. E a ideia de depender de uma medicação para se sentir bem, a ideia de depender de um tratamento para se sentir bem, isso para mim pesa no meu coração. Sendo que na física quântica a gente estuda, né, que tudo é átomo, que o Criador está em tudo, que nós estamos criando a nossa realidade. Então, se nós estamos criando a nossa realidade, a partir de onde eu estou criando? E aí entra as barras. É a partir desse ponto que eu começo a criar diferente. O que eu criei até aqui agora pode ter sido consequência, né, de traumas, de situações que me foram dolorosas, mas a partir de correr as barras de Axis, eu consigo criar coisas novas a partir daqui. Eu consigo olhar para as oportunidades de forma diferente. Eu consigo analisar a vida de outra forma, até perceber a Deus de outra forma. Porque às vezes a gente tá numa situação tão difícil, né? Tão dolorosa, tão desafiadora, que a gente não consegue ter fé, né? Então, com as barras foi onde eu encontrei uma base. Uma base que me fez perceber a vida diferente, me fez viver diferente. Para mim, o Axis é uma filosofia de vida. Uma filosofia onde eu consigo ser, saber, perceber e receber. Porque em Axis fala o seguinte, né? Geralmente nós, seres humanos, estamos vivendo a partir de sentimentos, de pensamentos, sentimentos e emoções. Então nós temos um pensamento que gera um sentimento e a gente expõe uma emoção. E isso nos mantém muito reféns do externo. Então, por exemplo, qualquer situação que aconteça, aquilo ali me domina, né? Então, às vezes a gente fica meio que escravo do externo, escravo do mundo, né? E dependendo de como o outro me trata, é como eu vou me sentir. Dependendo de como o mundo vai me aceitar, é como eu vou me aceitar. Com o Axis, a gente consegue trazer essa consciência de que eu sou. Então, eu consigo interiorizar que Deus está em mim, que eu sou capaz, que eu nasci para ser o que eu quiser ser, que eu posso ativar a minha sabedoria interior para viver a vida que eu quiser, para ser quem eu quiser ser, para receber, né, estar aberto a receber. E aí em Axis tem um mantra que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando a gente fala tudo vem a mim, é tudo mesmo. Então a gente traz o ponto de vista de que os problemas, que os desafios são esse tudo. Então a gente traz isso e tira o aprendizado, né? E devolve para o mundo a nossa essência, o nosso melhor. E não a nossa raiva, ou devolve na mesma moeda, né? Porque muitas vezes a gente está convivendo com pessoas que a gente sente muita raiva, sente. É a relação, né? Uma relação, geralmente, a gente ativa vários gatilhos. Então, em Axis, a gente cria mais essa consciência de interiorizar, de ressignificar, de olhar para a vida de outra forma, de se conhecer, de se amar, de se aceitar do jeito que a gente não precisa ter a validação do externo. A gente mesmo pode se validar. A gente Sim. mesmo precisa se olhar com amor e com carinho se a gente quer viver uma vida, sabe, de paz, de harmonia e equilibrada.
E hoje em dia mesmo, a gente veja que é o século da ansiedade, da depressão, porque os jovens já parecem que já nascem com ansiedade e depressão, com medo de tudo, sabe. Exatamente. E como é que faz pra fazer essas sessões contigo? Como é que te acha nas redes sociais? Poderia passar para o pessoal? O meu Instagram é @patriciamanu.ela. As sessões são presenciais aqui em Cachoeira do Sul e também na região. Eu viajo as regiões, as cidades, se for Uhum. necessário, para aplicar, porque as barras de Access são feitas presencialmente. Precisa de toque, né? Mas eu também faço sessões online, que é a minha mentoria, que é onde eu trago o ponto de vista para mulheres, né? Que eu auxilio mulheres nesse processo de autoconhecimento, né? Que foi um processo que eu passei desde 2018, quando eu escolhi olhar para dentro de Foi em mim. 2018 que tu entrou mais pra esse campo espiritual. Exatamente. Em Como é 2000 que foi a reação da tua família? Tipo, quando tu falou: "Ou eu já tinha isso", tu já gostava, já eles já sabiam? Olha, eu em 2018, eu conheci 2017, né, eu conheci o meu marido, e em 2018 a gente começou a estudar juntos as palestras do professor Hélio Couto, que fala Aham. sobre física quântica, que fala sobre. Ele também gosta então Ele é um filósofo palestrante incrível, sim, sim, não, mas eu digo teu maravilhoso. marido, ele gosta também dessa área da Sim, espiritualidade? aham, ele estuda comigo. Aham. Ah, ele também estuda. E aí, então, a gente encontrou, né, o professor Hélio Couto, começamos a fazer as palestras, e eu vou te confessar que o impacto foi grande, assim, para mim, de de perceber a vida a partir do ponto de vista que o professor Hélio Couto traz, sabe. É algo que de primeiro momento, porque o nosso condicionamento mental, que a gente carrega dos nossos pais, da sociedade, da cultura em si, é um ponto de vista condicionado limitado. É um ponto de vista que que ao invés de nos fazer crescer, ele muitas vezes nos abafa, ele muitas vezes nos diminui. E isso me incomodava, né. Então, quando eu entrei em contato com as palestras do professor Hélio Couto, foi algo que me transformou, assim, que eu pensei: "Meu Deus", Tu começou a ver as palestras antes de tu sair do teu emprego ou já depois que antes, sa antes? antes. Eu comecei as palestras em 2018 e segui estudando. As palestras são gratuitas, tem na internet. Super recomendo para quem quiser, quem estiver nesse processo, né, de autoconhecimento, quem estiver nesse processo de olhar para dentro, de se reconhecer, de escolher diferente, escolher viver uma vida mais leve, mais fluida, de aceitação, sem ficar esperando alguma aceitação e validação de fora, porque às vezes a nossa família não nos aceita. Às vezes a sociedade não nos aceita e a gente não precisa ficar refém disso. A gente pode se amar por nós mesmos, a gente pode se aceitar por nós mesmos. A gente tem o direito, né, de viver a nossa vida da maneira que a gente quer viver. A gente tem o direito de viver em paz, de viver em harmonia e de ser o que a gente quiser ser, sabe? Sim, De colocar nossa voz no mundo, de viver em alegria, que isso é o Criador. O Criador é a alegria, né? E aí, então, só que muitas vezes quando a gente vem com esse pensamento, né, para a sociedade, para as pessoas, pro âmbito que nós estamos, a gente é chamado de: "Não, só um pouquinho, tu tá fora do padrão, né. Só um tá em pouquinho outro que mundo. tá em outro mundo, tu é um alienígena". Já fui muito, já sofri isso. Foi muito criticada Sim, total. pelas pessoas próximas ou Sim, aham. Amigas, perdi muitas amigas, sim. na verdade não eram amigas, né? É, sim, é. Eu considerava, mas ao mesmo tempo, né, Sim, eu hoje em dia eu reconheço que, assim, isso pra mim, né, todo relacionamento nosso é um espelho. O que o outro tá me espelhando, eu não preciso aceitar nele, eu preciso aceitar dentro de mim. O que eu preciso trabalhar dentro de mim pra não deixar aquela situação me atingir tanto, né. Então, quando a gente passa a olhar a vida por esse ponto de vista mais amplo, a gente percebe que o outro é só um professor. Todos são professores, nos mostrando e apontando algo que a gente precisa transformar dentro de nós, que a gente precisa olhar para dentro de nós. Então, quando o outro não tá me aceitando, quando o outro não tá me amando, será que não sou eu que não tô me amando e eu tô só refletindo isso? De maneira que a vida está me mostrando para que eu possa ver. Então,
Muitas vezes a ferida da rejeição, principalmente, né? Que é uma ferida que eu vejo muito nas minhas clientes, porque eu sofri a ferida da rejeição. Eu também, eu tenho muito medo. Acho que qualquer pessoa acho que tem, né? Só tem pessoas que Exatamente, não demonstram, tem pessoas que ficam mais acolhidas. exatamente. Por medo, Sim. por medo. Então, e por isso que eu escolhi vir para essa área. Para falar para as mulheres, não precisa ter medo. Tu tem alguém aqui que já passou por esse caminho e que pode te ajudar. Porque não existe receita de bolo, sabe? Não existe uma receita mágica que vai te tirar todo esse vazio que existe dentro de ti, não existe. Mas existe um caminho a ser trilhado que pode deixar a tua vida mais leve. Que isso não precisa mais te prejudicar tanto, não precisa te paralisar tanto. Porque o que que acontece? No nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente acaba vivendo as situações que a gente sente rejeição. Porque aquela ferida, ela tá latente. Aquela ferida, ela tá pedindo atenção. Então, quando vem alguém e te rejeita, por exemplo, não necessariamente que aquela pessoa precise ser maltratada por ti, ou tu precise sentir raiva por ela. Mas o meu convite, quando isso acontece, quando eu tenho sessões com as minhas clientes, é olhar para essa pessoa e dizer assim, ó, ok, o que eu preciso aprender com isso? O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Então, olhar, porque a gente não tem como curar algo que não vai vir pro campo, sabe? Que não vai aparecer na minha vida. Então, eu preciso me sentir rejeitada, eu preciso que aquela ferida, ela apareça, para eu olhar para ela e curar ela. E muitas vezes a gente veja assim, nossa, o que que tem de errado comigo por E estar a gente recebendo. traz tudo pro lado Aham. pessoal, né? Exatamente. Então, é isso que a Axis faz. Tira esses pontos de vista. Tira esse... Ressignifica, sabe? O outro tá ok, o outro me fez me sentir rejeitada, mas se o outro não fizesse isso, eu não ia identificar que eu tenho essa ferida e eu não ia conseguir curar. E aí aqui entra todo um processo que eu faço com as minhas mentoradas, que são exercícios sistêmicos, para a gente olhar para essa ferida, entregar amor para essa ferida, porque geralmente a gente entrega ódio, a gente entrega ira, a gente entrega raiva, né? A gente não quer sentir, Sim. porque nós não fomos ensinados a sentir. Mas é um sentimento que vem automático, né? Exatamente. Então, porque ela tá ali, a ferida ela tá ali. E não que hoje em dia, depois de todo o processo que eu passei, eu não sinta. Eu sinto também. Só que ao mesmo tempo, eu já sei lidar melhor. Eu já sei que aquilo ali, tá, ok, eu tô sentindo isso, mas o que que isso tá querendo me dizer? O que que essa situação que tá me incomodando tanto, tá me fazendo me sentir tão inferior? Essa situação que tá me trazendo tanto mal-estar, o que que ela tá querendo me dizer? O que que eu preciso aprender aqui? O que que a minha sabedoria interior tá pedindo para eu transformar a partir disso? Sabe? Então, é olhar para a vida com outros olhos. É meio que abrir mão da vitimização. E isso está entranhado dentro de nós. O subconsciente, o inconsciente coletivo, ele existe uma crença, né? Várias crenças. Então, geralmente, nós temos ressonância de feridas, ressonância de crenças, assim como nós temos ressonância de emoções positivas. Então, a gente não se conecta à toa. Em Axis, na física quântica, fala que nada está vazio. Entre nós aqui não está vazio, é tudo Deus, é tudo átomo, é tudo o vácuo quântico, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Então, isso me fascina muito, sabe? Falar sobre isso, trazer esse ponto de vista para o mundo, para as pessoas, que elas não precisam sofrer, sabe? Que elas podem, a partir do momento que elas escolhem, elas podem viver diferente. Elas têm o direito de viver paz, de viver amor, de viver alegria e de se sentir bem, sabe? De sentir prazer na vida. E principalmente nós mulheres, Sim. porque as nossas ancestrais sofreram muito. Então, hoje, eu estar aqui contigo nesse podcast, eu trago toda a minha linhagem junto, eu trago muitas mulheres que vieram. Opa, Opa! caiu, Erro de gravação. caiu o brinco, né? Eu trago muitas mulheres que lutaram para eu estar aqui agora, que de certa forma enfrentaram dores que eu não poderia enfrentar hoje, que elas enfrentaram. Então eu honro muito a minha ancestralidade, eu honro muito essa sabedoria que existe, sabe, dentro de nós, dentro de cada ser, dentro
dentro de cada célula nossa existe uma sabedoria, que é a sabedoria de Deus, no meu ponto de vista, né? E eu gosto de trabalhar muito acerca disso, eu gosto de falar muito sobre isso, eu trago isso para minha vida cotidiana, para minha rotina. Então, e foi algo que transformou a minha realidade. Eu era uma pessoa que eu fumava cigarro, eu bebia muito. Tu também teve depressão, né, uma época. Sim, fiquei depressiva, eu tomava remédio para ansiedade e eu era muito ansiosa. Nossa, eu comia por ansiedade, né? Aham. Eu era bem gordinha. Pois é, tu tinha comentado, mas eu não consigo imaginar. Tu tem fotos do teu período quando tu era gordinha? Tenho no meu Instagram, eu acho. Vou deixar aparecendo na tela ali Aham. pro pessoal. Eu tinha 88 quilos. Nossa. Aham. E aí eu perdi 26. Quando eu comecei a assistir as palestras do professor Hélio Couto, comecei a aplicar em mim as técnicas do Barras de Axis. Então, porque assim, a- segundo o Caibalion, que são as leis herméticas, não sei se tu conhece, Não. segundo o Caibalion, a primeira lei é a lei do mentalismo. Tudo é mental. Tudo que está na nossa mente, nós manifestamos na nossa realidade. Então, quando se fala de lei da atração, por exemplo, sabe? Já ouviu falar de lei da Sim. atração? Muito se fala, né? Ah, eu vou ativar a lei da atração. A lei da atração, ela já está ativa. Nós estamos atraindo e repelindo o tempo inteiro. Só que a gente está atraindo aquilo que está no nosso subconsciente. Com as barras de Axis, a gente consegue mudar o que está no nosso subconsciente. E a gente passa a atrair o que a gente quer de verdade. A gente passa a atrair mais amor, mais paz, mais alegria, prosperidade, abundância e situações mais positivas, sabe? Porque a gente está atraindo os problemas também. A gente atrai as oportunidades que são desafiadoras e são difíceis. Então, com as barras, a gente consegue olhar melhor para nossa vida e passar a atrair coisas diferentes. Passar a atrair o que a gente quer viver mesmo. Sim. E os banhos de ervas também, que tu faz também. Tu Faço vende muito. os pacotinhos das ervas específico ou Não, nunca vendi. nunca vendeu Nunca separado? vendeu. Eu tenho muita erva em casa, eu faço Aham. muito, eu uso muito, faço incenso, tomo banho, eu gosto muito Sim. Tu disso, porque compartilha o teu dia a dia no Instagram. sim, aham, compartilho bastante os rituais que eu faço, né? Sim, Eu sim. amo um ritual, né? Ritual de deusa. Aham. Então, eu gosto muito fazer, de me conectar com a natureza. Aham. Eu amo andar de pé descalço, eu amo tomar banho de erva, eu amo essa conexão, sabe? Eu acredito, assim, que a natureza, ela tem uma sabedoria, ela tem algo que traz cura, algo que melhora muito a nossa vida, Sim. sabe? Então, eu gosto de me conectar muito com isso, gosto muito de seguir minha intuição. Então, nesses anos todos, eu passei a trabalhar a minha intuição, a ver o que que é a minha intuição, o que que é a voz do medo, o que que é a voz da minha sabedoria interior, o que que é a voz do meu medo, sabe? Então, eu adentrei um espaço dentro de mim que eu fui pro fundo do poço. Fiquei anos no fundo do poço. Passei pela noite escura da alma. Foi bastante difícil e desafiador, mas ao mesmo tempo era necessário. Tu tinha medo de alguma coisa? Muito. Sinto até hoje. Medo, sinto. Eu acredito que como ser humano aqui, o nosso privilégio é sentir. Só que, às vezes, a gente abafa isso não querendo sentir, Sim. né? A gente joga pra debaixo do tapete pra não sentir. Só que o nosso maior poder é sentir. Nosso maior poder está em sentir. Nós, como seres humanos, nosso maior poder é o poder sentir. Então, a gente, quando escolhe, né, olhar para esses pontos, assim, com outros olhos, para a gente passar a desenvolver melhor, né, o nosso autoconhecimento, porque eu acredito que autoconhecimento é tudo. Porque partindo do princípio de tudo, se a gente não se conhece, a gente se identifica com qualquer coisa de fora. E aí qualquer um pode dizer o que eu posso ser ou fazer. E aí, muitas vezes a gente está seguindo um rumo na vida que não ressoa com o nosso coração, que não ressoa, não faz sentido. Só que a gente tá indo porque a gente acha que é o certo, porque a família faz, porque a cultura faz, porque a sociedade faz. Sei lá, sabe? E dá muito medo de arriscar ir pro novo. Exatamente. Por isso que eu sempre falo para as minhas clientes saber diferenciar a voz do coração das emoções. Porque às vezes as nossas emoções estão feridas, as nossas emoções estão abaladas, as nossas emoções estão, de certa forma, pedindo atenção. E a voz do nosso coração, ela nunca erra.
Então, saber dissipar e trazer paz para a mente, quando a gente traz paz para nossa mente e escolhe olhar para o que a gente está sentindo, a gente consegue identificar o que o coração está pedindo. E isso é um processo. Isso é algo que requer muita dedicação, né? Da gente olhar para dentro da gente. Porque quando a gente escolhe olhar para dentro da gente, a gente vai encontrar um quarto todo bagunçado. Um quarto onde por muito tempo estava escuro, né? E aí a gente começa a organizar aquele quarto. E essa escolha, eu acho que é a melhor e maior escolha que a gente pode fazer na vida, que é passar a olhar para dentro da gente e perceber quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Sabe? Quem sou eu fora o que me disseram que eu era para ser? Quem sou eu sem as expectativas dos outros? As expectativas dos meus pais? Quem sou eu sem a expectativa da sociedade? Quem sou eu sem as expectativas que colocaram em cima de mim? Na escola, no emprego, sabe? Sim. Então, analisar mais a fundo o que a vida tá pedindo. O que faz meu coração vibrar? O que ressoa comigo de verdade? O que me deixa feliz? O que me deixaria realmente feliz hoje? E em Axis tem a ferramenta das perguntas, que eu te mandei o e-book, né? Aham. Aliás, quem quiser o e-book das perguntas, eu disponibilizo o e-book para as pessoas que quiserem, que é um e-book fantástico, né, Vini? Aham, eu amei. Muito interessante. É, E faz a gente pensar muito, refletir muito, fazer várias perguntas pra gente mesmo. isso, exatamente. Eu criar esse relacionamento com nós mesmos é algo que é imprescindível na vida. Sim. A gente ninguém nos ensina isso. Ninguém nos Não vem com ensina, manual, né? ninguém nos ensina a nos acolher. Ninguém nos ensina a nos aceitar. Ninguém nos ensina a nos amar, sabe? Então, chega um certo ponto da vida que ou a gente escolhe fazer isso, ou a gente se frustra muito, sabe? E eu me sinto ainda até hoje muito frustrada às vezes. Me sinto perdida, me sinto travada, isso é normal do ser humano, é comum. Só que, ok, o que eu faço com isso que eu sinto? Eu jogo para debaixo do tapete ou escolho olhar para isso? Sabe? Então é uma escolha, nós temos uma escolha a cada. Em Axis falam que nós temos uma escolha a cada 10 segundos. Então, é algo que requer bastante autoobservação, requer desenvolver a autopercepção para a gente conseguir, né, analisar a vida de outra forma. Só que, pensando por esse lado, para mim, não existe outra forma de ser feliz, a não ser tu olhar para dentro, tu arrumar tua bagunça interior e vir para a vida com o coração livre, com o coração em paz, sabe? Se sentindo pertencente, porque o pertencimento, ele pro ser humano, ele é crucial. Ele é vital para o ser humano. Eu preciso pertencer a algo para eu me sentir bem. Eu preciso pertencer a uma família, eu preciso pertencer a um grupo para eu me sentir bem. Só que a gente esquece de se pertencer. Então, se pertencer, pertencer a si mesma, é isso que eu busquei e que eu busco muito a todo momento, com esse processo, com autoconhecimento. E eu corro as minhas barras, assim, toda semana, porque é algo que me transforma, é algo que me traz, assim, mais vitalidade, que me faz acordar bem, que me faz me sentir viva, que me faz sentir paz, que me faz sentir alegria e seguir o meu propósito, porque eu percebi nessa jornada que o meu propósito era trazer esse ponto de vista para outras mulheres, porque eu sempre senti muito E vazio. transformar pessoas, né? Isso, eu sempre senti muito vazio. O vazio era uma coisa que sempre me incomodava. Sempre me incomodou. E eu sinto ele até hoje, porque ele faz parte. Eu acredito que seja o nosso feminino, porque o nosso útero é vazio. E é a partir do útero que tu consegue criar algo, uma vida. Então é no vazio que a gente cria algo. E eu fiz as pazes com esse vazio, sabe? Então, e é isso também que eu passo muito na minha mentoria, fazer as pazes com esse vazio. De olhar para o nosso vazio e perguntar: será que eu não tô tentando preencher esse vazio com algo que não faz sentido para mim?
Será que eu não tô atulhando esse vazio de coisas que não fazem sentido pra mim? Muitas vezes a gente hoje em dia com a rede social, né, é muito fácil se perder. É muito fácil, a gente fica ali rodando o dedo e dopamina, 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 só que chega um momento, aí no fim do dia tu tá te sentindo assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Bate aquele desespero, bate aquela angústia, bate aquela ansiedade, sabe, e tu nem sabe por quê. Porque no momento do vazio, ao invés da gente parar, olhar, analisar: "Tá, mas o que que eu posso criar aqui? O que que esse vazio tá querendo me dizer? Que essa sensação tá querendo me ensinar? O que que isso aqui tá dizendo sobre mim? Como eu posso me conhecer mais a partir disso?". E aqui entra as perguntas, né. Então é uma escolha de como tu vai direcionar a tua vida, de como tu vai olhar pra tua vida, de como tu vai escolher te enxergar, porque a gente precisa trabalhar a autoimagem e isso é outra coisa que daí a gente vem dentro da minha mentoria, a gente tem várias etapas. A gente começa trabalhando o autoconhecimento, a autoobservação, a autopercepção, né, a gente vem pra autoimagem, como eu me enxergo dentro de como é a minha percepção interior sobre mim mesma, né. Eu sou de uma família muito humilde, né, nunca tive, assim, grandes quantias de dinheiro, essa coisa assim, que muitas pessoas têm essa facilidade. Para minha realidade não era normal isso, mas ao mesmo tempo, com o Access eu consigo entender que eu posso chegar nisso, que eu posso prosperar, que isso é direito meu, que eu posso alcançar outros níveis a partir de mim, sabe. Então, olhar para minha história, eu preciso me fortalecer nela e não me reduzir a ela. Então hoje eu sou muito grata à minha família, graças a Deus, sempre me deu apoio, né. Tu me perguntou ali no Sim, início, como que aham, foi se pra minha eles te família, apoiaram. sempre me deram apoio. A minha mãe é maravilhosa, meu pai também é incrível, meu irmão também. Eles sempre, assim, eu sempre fui muito braba, Aham. sabe. A minha opinião, se eu estava certa daquilo dali, era aquilo dali, deu, sabe. E eles sempre me respeitaram, assim, porque eu sempre fui muito assim: se eu tô decidindo, eu que sei". Sim. E aí, então, quando eu passei, né, a olhar diferente, passei a estudar sobre isso, eles também aceitaram, eles começaram a observar, sabe. E aí minha mãe falava assim: "Ai, tá tudo bem", eu disse: "Claro, mãe, tá tudo bem", só que a gente conversava e eu fui passando pra eles também, sabe. Até "Ah, porque eles mãe". não tinham esse conhecimento, né. Não. E aí eu fui passando, tudo que eu ia aprendendo, aos poucos eu fui passando para eles: "Mãe, olha, eu descobri isso, isso e isso. O professor Hélio Couto fala sobre isso, isso e isso", sabe. E hoje em dia com a internet é mais fácil, né. Sim. A informação tá em todos os lugares, com muita facilidade. Então foi algo que facilitou para mim também a minha vida, porque quem tem acesso a celular hoje, né, minha mãe tem acesso ao celular, meu pai tem acesso ao celular, eles também conseguem ver que é possível, que isso existe, que não é loucura da minha cabeça, né. E nada disso aqui que eu tô falando não eu tirei da minha cabeça, né, foi coisas que eu estudei, eu me dedico muito, sou bastante CDF, gosto muito de estudar, e nesses anos todos, nesses últimos 6, 7 anos, eu venho me desenvolvendo para isso, né, para poder cada vez mais trazer essa mensagem, cada vez mais trazer esse ponto de vista diferente para as pessoas, de que elas devem e podem se sentirem em paz e felizes na vida. Paty, eu queria agradecer a tua participação. Muito obrigada por ter aceitado, topado. Isso aqui foi só um pouquinho da tua vida, só um pedacinho do iceberg, mas eu deixo o teu Instagram novamente aqui para eles te acompanharem, porque lá ela mostra o dia a dia, como é que funciona. Até mesmo a gente não falou do tarô, mas em breve vai vir novidades, a gente vai entrar mais a fundo nesse detalhe. A Paty vai aparecer aqui muitas vezes aqui no canal, nas redes sociais do podcast. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado. Pode deixar o teu Instagram mais uma vez? Eu que te agradeço, né, agradeço imensamente pela tua amizade, pela tua parceria, eu amei te Eu conhecer, também, gostei amei conversar muito. contigo, aquele primeiro dia que a gente conversou foi incrível, Sim, né, a gente aham. perdeu o tempo conversando, né, de tão bom que foi. Então, sou muito grata de poder fazer parte do teu projeto, de poder fazer parte do teu podcast. Te desejo todo sucesso, que seja, assim, grandioso, que tu ganhe o mundo Muito obrigada. através, do teu trabalho, através do teu servir. O meu Instagram é @patriciamanu.ela. Quem quiser me seguir, fique à vontade, vem me acompanhar,
Vem trazer tua dúvida. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o meu trabalho, fica à vontade para me perguntar. Eu amo falar sobre isso e fico à disposição aqui. Muito obrigado, Paty. Então, pessoal, deixa muito like nesse vídeo e se inscreva-se aqui no canal para os próximos episódios. Gratidão.